Paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui com muita alegria na alma em poder compartilhar com você mais uma das mensagens desse canal. Quero agradecer a você, meu irmão, a você, meu amigo, que já se inscreveu nesse canal. Temos aí um bom número de pessoas e com o passar do tempo Deus vai multiplicar. Eu agradeço a Deus pela tua vida, meu irmão, pela tua vida, meu amigo, e quero dizer a você mais uma vez que oro por você diariamente, para que Deus abençoe o teu lar, a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus projetos, os teus sonhos. Que toda ação do mal contra a tua vida não venha ter êxito, mas que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado na tua vida através dessas mensagens desse canal. Você que já é inscrito, muito obrigado. Quero que você continue comigo evangelizando, falando de Jesus para as pessoas. O objetivo desse canal é exatamente isso, falar de Jesus para as pessoas. Precisamos ganhar as pessoas para Jesus. Você pode observar que é algo simples, mas por que é simples? Porque o Evangelho de Jesus Cristo é simples. Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. A simplicidade do Evangelho você vê na Santa Ceia. Na ceia dos judeus havia 7 itens que eles participavam naquela ceia. E Jesus usou apenas 2 naquele momento ali, que foi o pão e o suco, né? Para você ver a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é o objetivo aqui, pregar o Evangelho, é falar de Jesus para as pessoas. Eu quero que você compartilhe esses vídeos, eu quero que você dê o seu likezinho ali, para que a gente possa continuar pregando este Evangelho. E também, não abra mão disso nunca, que você ore por esse projeto. Esse projeto é um projeto, não tenho dúvida que é de Deus. Várias pessoas me estimularam a criar esse canal para pregar o Evangelho. Muitos obreiros aí, pessoas que nem da igreja são, mas que me conhecem, me estimularam para que eu criasse esse canal com esse grande objetivo de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E o projeto são 1000 mensagens evangélicas, 1000 mensagens cristocêntricas. E dentro dessas 1000 mensagens eu quero dizer que você pode me ajudar de muitas formas, sugerindo que tipo de assunto você gostaria que a gente comentasse sobre a Bíblia Sagrada. Eu tenho uma dúvida sobre determinado assunto da Bíblia. Nós temos recebido já várias pessoas que têm enviado, solicitando mensagem para tirar dúvidas, né? E nós estamos aí gravando mensagem, atendendo essas pessoas, inclusive criança, né? Eu vou estar gravando uma mensagem em seguida aí, daqui a alguns dias, voltado para as crianças, né? Porque uma meninazinha de 4 anos me solicitou que eu pregasse sobre as crianças, né? Nós vamos pregar a importância das crianças no reino de Deus. E eu quero aqui estimular você também a dar a sua opinião, a sua sugestão. Elas são sempre bem-vindas, estaremos compartilhando. Hoje nós vamos concluir o nosso estudo que iniciamos sobre os dons espirituais, dons carismáticos, né? São 9, eu vou repetir para você recapitular bem. São 9 dons divididos, segundo os teólogos, em 3 grupos. O primeiro grupo são os dons de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o discernimento de espírito. Depois vem o segundo grupo, que são os grupos dos dons de poder, é a fé, curar, e sinais e maravilha, ou dom de milagre. E agora estamos aprendendo sobre o terceiro e último grupo, são os dons de elocuções, o dom de inspiração, né, segundo alguns teólogos. E estes nós temos a profecia, a variedade de língua e a interpretação de língua. Já ministrei sobre a profecia, já ministrei sobre a variedade de língua e vou estar gravando agora sobre a interpretação de língua. É muito importante esses dons na igreja. Quero dizer a você que os dons, eles são dons espirituais, são carismáticos. Você sabe que um dom é um presente. Deus dá para quem acha que deve dar. Então, a gente até pode passar para as pessoas algumas informações que a Bíblia dá sobre como você desfrutar desses dons espirituais. Mas quem escolhe as pessoas para esse dom, na verdade, é Deus. Você sabe que um dom, o presente de Deus, mais uma vez eu repito, é dado de acordo com a necessidade da igreja, e também Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Ele vai nos dar um dom com o objetivo de glorificar o nome dEle. É o engrandecimento do reino dEle. A glória toda é para Jesus. A glória não é para o homem. Deus não divide a glória dEle com ninguém, né? Então nós estamos aqui, é bom conscientizar as pessoas disso, não ficar aqui passando informações que a Bíblia não nos dá. Tem pessoas que têm 10, 20, 30, 40, 50 anos de crentes, servos fiéis a Deus, e não desfrutam de nenhum desses dons.
né? Mas são pessoas salvas em Cristo, são pessoas que temem a Deus, que guardam os mandamentos de Deus, porque dom não é sinônimo de santidade. Dons não é sinônimo de preferência. Eu tenho esse dom porque eu sou o queridinho de Deus. Não existe isso aí. Deus nos ama de uma maneira toda especial, uma maneira parelha. É claro que existe aquele filho dele, aquele servo dele, que busca mais, que se humilha mais. É claro que Deus vai dar uma atenção redobrada para essa pessoa, mas o amor dele é estendido a todos com a mesma medida, com a mesma profundidade, com a mesma grandeza. Então você que busca esses dons, saiba que são de Deus. Você pode ser usado num dom uma vez e nunca mais Deus pode te usar. Você talvez diga, isso eu não acredito nisso aí, pregador, mas é verdade. Se você olhar para a vida de Saul, por exemplo, quando ele desceu lá, a Bíblia diz que ele desceu no rancho lá, ele diz que o Espírito Santo tomou Saul e ele começou a profetizar. E quando ele profetizou, saiu dali e nunca mais profetizou, mas ficou um adágio entre as pessoas, os judeus. Porventura está Saul entre os profetas? Não, ele não era profeta, mas Deus usou ele naquele momento como um profeta. Então você tem que entender isso, que os dons são dados por Deus. É como uma riqueza. A riqueza ela é um dom de Deus. A prosperidade você pode alcançar. Qualquer um de nós. Agora a riqueza ela é um dom de Deus. É um dom que vem de Deus. Ela pode ter duas fontes, divina ou maligna, né? Um dia não vamos falar também sobre prosperidade, vamos entrar nesse quesito. Mas a riqueza ao natural ela é um dom de Deus. Então ele dá para quem ele quer dar. Nem todo mundo é rico. A mesma coisa no sentido espiritual. Talvez você diga, mas eu conheço pessoas que não tocavam violão, entrou através da internet, através de um professor, aprendeu. Isso aprende sim, mas as coisas de Deus é diferente. As coisas de Deus é o Espírito Santo, é quem nos instrumentaliza. Ele é quem nos capacita, não existe. Vamos falar sobre interpretação de língua, e nós temos aqui dois tipos de língua. Se você ler lá em 1 Coríntios 13, Paulo disse ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. A língua dos homens, repetindo que eu já falei isto numa outra mensagem, né? Mas a língua dos homens é o nosso português, é o inglês, é o francês, é o alemão, o hebraico, o latim, né? E a língua dos anjos são a língua dos seres celestial, essa língua que a gente vê que a pessoa, quando recebe o batismo com o Espírito Santo, ele começa a falar em nova língua. Então, o texto bíblico que eu escolhi para iniciar este assunto está aqui no livro de Isaías, capítulo 28, e o versículo de número 11, que diz assim: pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Vou ler mais uma vez para você ver aqui, ó. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Deus aqui ele está dando uma mensagem. O profeta Isaías está se direcionando a duas tribos de Israel, a tribo de Efraim e a tribo de Judá. E Deus está dizendo que por outra língua ele ia falar com o povo dele. O povo dele aqui seria o povo da promessa, né, que são as 12 tribos de Israel. O povo dele na atualidade é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor ela surgiu. Nem o próprio diabo sabia que um dia ia ter a igreja. Nem o diabo sabia, porque a igreja é um projeto de Deus. E apenas a Trindade sabia, nem o seres angelical sabia da existência que teria a igreja, né, que seria fundada. Né? Então a gente sabemos que é algo divino, é algo do céu. Então esses dons aqui eles são para a igreja do Senhor. E quando Isaías está falando aqui, essas duas tribos, ele está dizendo, apontando para o futuro, que um dia as pessoas iam ouvir, ou seja, o povo de Deus, o próprio povo judeu, né, que é o povo da promessa, eles iam ouvir por línguas estranhas, ou seja, pessoas que falariam com um idioma diferente, um idioma do céu, e assim sucessivamente. Agora nós vamos falar sobre o dom de interpretação de língua. Eu falei aqui sobre o dom de língua, e eu tenho anotado aqui o conceito na minha apostila, né, diz assim, sobre o dom de língua. Esse aqui eu já li, mas eu vou ler para você, sobre o dom de língua e de interpretação. Na letra A fala sobre o dom. O que é o dom de língua? Diz aqui a capacidade de se falar de maneira sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. Isso é a língua que você, quando recebe o batismo com o Espírito Santo, começa a falar em novas línguas. Aí assim, aqui é o conceito. Agora vamos ver o conceito da interpretação de língua. O conceito é diferente. Diz aqui da interpretação: usualmente considerado a transmissão do significado ou conteúdo da expressão vocal. Em outras palavras, significa tradução, ou seja, a interpretação de língua é a tradução. Se você estudar a Bíblia, é um estudante da Bíblia, você vai observar que no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Marcos, no capítulo 16, versículo 17, Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome.
E Jesus apresenta ali dois sinais importantes: expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Jesus está dizendo que iríamos falar novas línguas. Nós temos as igrejas neopentecostal, por exemplo, eles não acreditam no dom da língua. Eles acham que esse dom de língua foi só para o período apostólico. Não, o dom de língua ele continua. Enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, enquanto pessoas estiverem se convertendo a Cristo e crendo no batismo com o Espírito Santo, eles vão desfrutar de falar em novas línguas. Isso é uma coisa importante. Eu sempre estimulo, eu tenho comentado aqui, inclusive eu falei, sobre o cuidado que você deve ter na hora de falar em línguas, né? Eu já falei isso aqui, mas ali o cuidado apenas para como se comunicar, a hora certa, o momento certo, porque as coisas de Deus, elas têm decência e têm ordem. Só por isso, mas a língua você tem que falar sempre. Significa que você está mantendo esta chama viva no seu coração. Então você continua falando novas línguas porque é importante para a solidificação do seu corpo. Nós vamos agora ler aqui um texto, eu escolhi um texto aqui da carta do amado irmão Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14 de Coríntios, a partir do versículo 26, Paulo está falando sobre a ordem no culto. A igreja de Corinto era uma igreja que havia manifestação dos 9 dons espirituais. Se você voltar no livro de Atos, nós encontramos ali no livro de Atos a variedade de língua, nós encontramos no livro de Atos ali o ministério profético através de Ágabo, nós encontramos ali a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, nós encontramos ali também os dons de poder, dom de fé, dom de curar, dom de sinais e maravilhas. A gente vê pela mão dos apóstolos, Deus fazia obras extraordinárias pela mão dos apóstolos, mas a gente não vê falar na interpretação de língua. Variedade de língua a gente vê falar no livro de Atos, mas não interpretação. Você observa que praticamente a única carta em que Paulo se detém mais a falar sobre a variedade de língua, ele diz assim, que fareis, pois, irmãos, quando os ajuntares? Cada um de vós tem salmo, trata-se de louvor, doutrina, tem revelação, que são os dons da ciência, língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação da igreja. Se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, por 3, por sua vez, e haja intérprete. Paulo, quando está falando aqui sobre esta língua, 3 pessoas falando, está se referindo não àquela língua de variedade de língua, está se referindo aqui à profecia em línguas, que eu já vi, já presenciei na cidade de Manaus, presenciei isso ali na igreja da Duque de Caxias em Manaus, eu presenciei na cidade de Macapá também, eu presenciei aqui em Porto Alegre, nós tínhamos um distrito aqui próximo de onde eu congrego, e eu tinha vários irmãos ali que um se levantava entregando uma profecia através de um homem de Deus e o outro interpretava, pessoas que às vezes nunca nem tinham se visto, né? E ali estava um profetizando em língua e outro interpretando. Então, quando Paulo fala aqui 2 ou 3, é se alguém se levantar em profecia para profetizar, em mistério, que haja intérprete. Se não houver intérprete, a melhor coisa que a pessoa faz é ficar quietinho, porque ele não vai conseguir transmitir a mensagem que Deus gostaria que fosse transmitida. Então é importante, você que busca o dom de interpretação de língua, mas busque em Deus. Você não vai aprender isso no colégio secular, não. Você não vai aprender isso aí no colégio teológico, não. Esse colégio aqui, para você buscar esse dom de interpretação de língua, chama-se colégio da joelhogia. É o joelho no chão, é boca no pó. O profeta Jeremias diz, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então você orou de joelho, Deus não te deu esse dom, orou de pé, não, Deus não te deu esse dom, já orou com o rosto para a parede, Deus ainda não te deu esse dom. Jeremias diz, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Através da boca no pó, Deus pode manifestar na tua vida esse dom de interpretação de língua, que é um dom muito importante. Paulo está falando aqui da ordem do culto, porque a igreja de Corinto, ainda não fala mais sobre isso, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha pessoas de várias nacionalidades, então tinha muitos crentes ali que pregavam em vários idiomas, então é necessidade muito grande de um intérprete. Mas esse intérprete aqui que eu estou falando é um intérprete no sentido espiritual. Para concluir, diz assim, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus, fale 2 ou 3 profetas e outros julguem. Então, aqui está a mensagem de Deus. Este é um texto
que nós temos muito pouco assunto para falar sobre o dom de variedade de língua, porque só Paulo trata aqui, ele esmiuça direitinho sobre esses dons, mas ele começou a observar que havia desordem nos cultos. Então Paulo agora envia essa carta à igreja de Corinto para que os irmãos fossem prudentes, sensatos na hora de profetizar. E aqueles que profetizassem em mistério, tinha que ter alguém para interpretar, para que as pessoas saíssem dali edificadas. Então aqui concluímos o nosso estudo da palavra, da profecia, né? Variedade de língua e interpretação de língua. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.